A polícia prendeu o dono de uma chácara, suspeito de esconder os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O suspeito, um mecânico de 38 anos, chegou a ser conduzido a uma delegacia na sexta-feira, mas foi liberado após depoimento. Nesta segunda-feira, a justiça decretou a prisão dele. Amanhã, ele passará por audiência de custódia. A TV Globo apurou que o mecânico teria recebido R$5.000 para esconder Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento nessa chácara, da qual é o dono. De acordo com os investigadores, os 2 ficaram na chácara do 4º dia da fuga do Presídio Federal de Mossoró até a última sexta. A casa está localizada em uma área isolada, em 3 veredas, a cerca de 10 quilômetros do centro de Baraúna, cidade do Rio Grande do Norte, que faz divisa com o Ceará. A porta principal do imóvel é monitorada por uma câmera. Dentro da casa havia 2 redes. Próximo ao esconderijo, os peritos identificaram este buraco, uma espécie de bunker. Segundo a Rogério e Davidson cavaram um buraco para se esconder dos drones que detectam o calor humano. Os policiais também encontraram uma faca e restos de mantimentos. A força-tarefa encontrou um celular em uma das trilhas percorridas nas buscas. O aparelho foi roubado de um morador aqui de Baraúna na última quinta-feira. A polícia considera que há mais pessoas dando cobertura à fuga da dupla. O aparelho estava dentro da lama, muito sujo e sem o chip. Nesta segunda, os policiais estiveram em Vila Nova, na área rural de Baraúna, onde uma casa sofreu uma tentativa de arrombamento. A polícia suspeita que tenham sido os foragidos do presídio de Mossoró. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em entrevista coletiva na Embaixada da Alemanha, em Brasília, voltou a afirmar que os foragidos continuam na região. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias, estejam nas proximidades, e a captura desses 2 fugitivos não exige um intercâmbio de informações mais sofisticados, mas sim o trabalho constante, duro das forças de segurança que estão em campo. A Justiça Militar da União decretou a prisão preventiva de 2 cabos do Exército suspeitos de envolvimento no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Os 2 militares estão presos no 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco, na região metropolitana. Eles vão responder pelos crimes de furto, peculato, receptação e extravio de armas. 19 metralhadoras levadas do quartel em setembro do ano passado foram recuperadas. 2 ainda estão desaparecidas. Em Campinas, no interior de São Paulo, já dura quase 48 horas a interdição do prédio onde houve uma série de explosões no fim de semana. Um acidente que levantou a discussão sobre o tipo de armamento que se pode guardar em casa. A investigação preliminar da Polícia Civil concluiu que o coronel da reserva Virgílio Parra Dias, de 69 anos, construiu na despensa de casa uma espécie de paiol para armazenamento de armas, granadas e munições. E relatou que o local era, no mínimo, inapropriado para isso. A perícia acredita que o fogo tenha começado depois da explosão de um desses artefatos. No sábado à noite, os bombeiros questionaram o coronel reformado para descobrir o que tinha dentro do local. Não tem granada. Ou é alguma carga maior do que isso aqui. Pode ser pólvora confinada em contêiner. A polícia disse que encontrou 2 granadas, 111 armas, 3.000 munições e 25 quilos de pólvora. Impensável, impensável. Até porque é um ambiente comum, né? É uma comunidade. Uma condição dessa é irracional. De acordo com uma portaria do Ministério da Defesa, mesmo sendo coronel da reserva, o dono do arsenal encontrado no prédio em Campinas não responde a uma legislação militar. Entra na regra de CAC, colecionador, atirador desportivo ou caçador. O Comando Militar do Sudeste informou que o coronel está com o certificado de registro em dia e estaria classificado como atirador nível 3 e colecionador.
a categoria mais alta. A portaria 166 do Comando Logístico do Exército estabelece que o atirador nível 3 pode adquirir, num período de 12 meses, até 16 armas de fogo, 4 de uso restrito e as demais de uso permitido, se houver uma autorização do Exército. E um colecionador pode ter ainda mais armas. A portaria não prevê um limite em número de armas, mas que o colecionador pode ter uma arma de um tipo, de um calibre, de uma marca, ou seja, uma de cada um, né? Não pode ter repetida. Então, o colecionador, pela compreensão da lei, ele pode ter uma centena, milhares de armas, desde que seja uma de cada tipo. A lei também autoriza que o atirador nível 3 tenha até 20 mil cartuchos, mas não permite granadas. Artefato explosivo é proibido, é uma peça, é um produto controlado e proibido até para colecionador. Aquela que é apta, né, a causar explosão. O Comando Militar do Sudeste informou que abriu um processo administrativo para averiguar possíveis irregularidades quanto à documentação do arsenal. O coronel reformado não é considerado foragido, mas a Polícia de São Paulo quer que ele dê explicações. E um levantamento da Polícia Federal mostra que um arsenal de mais de 1,5 milhão de armas de civis está em situação irregular no Brasil, com registro vencido. O Brasil tem hoje quase 2.900.000 armas de fogo cadastradas na Polícia Federal em nome de civis, como cidadãos comuns e servidores públicos, policiais, guardas municipais, que comprovem a necessidade de uso para a defesa pessoal. Desse total, segundo a PF, mais da metade está com os registros vencidos. São mais de 1.600.000 armas em situação irregular. O levantamento não inclui as autorizações para armas dos CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, sob responsabilidade do Exército. Para renovar o certificado de registro de arma de fogo cadastrado na Polícia Federal, o proprietário não pode ter antecedentes criminais nem responder a inquérito policial ou processo criminal. Deve apresentar comprovação de trabalho e residência fixa, além de comprovar novamente capacidade para manusear a arma, como defende este instrutor de tiro. É primordial que a pessoa tenha capacitação técnica, que ela saiba sobre regras de segurança, que ela saiba como utilizar a arma, em que casos utilizar essa arma. Quando o registro perde a validade, o dono da arma é notificado pela Polícia Federal. Ele tem até 60 dias para decidir pela renovação, a transferência da arma para uma pessoa habilitada ou entregá-la para a campanha do desarmamento. Se não atender a notificação, a PF abre um processo de cassação do registro, que também pode levar à apreensão da arma. No entanto, essas medidas já foram questionadas na Justiça e chegaram às Cortes Superiores. Em 2020, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça determinou que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa, que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação de multa. Nesse caso, o entendimento da Justiça é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo e não se aplica ao crime de porte ilegal. Segundo a Polícia Federal, essas decisões dificultam a fiscalização dos agentes no controle das armas com autorização vencida. Como a falta de renovação da licença não é mais considerada crime, a PF alega que o caminho até a apreensão da arma pode ser muito mais demorado. Se antes a polícia abria um inquérito e pedia à Justiça um mandado de busca, agora isso só pode ser feito depois da conclusão do processo administrativo que determine a cassação do registro. O chefe da Divisão de Controle de Armas da PF diz que isso ajuda a explicar o número elevado de licenças expiradas. Essas pessoas não se sentiram mais obrigadas a renovar o registro porque praticamente ela está sujeita somente a sanções administrativas. A polícia perde instrumentos para adotar uma postura mais coercitiva em relação a essas pessoas. Então, a fiscalização ela se limita apenas a uma notificação. A gente tem que estudar aí algum meio que possa, através de uma alteração legislativa, criar instrumentos mais coercitivos por parte do Estado para obrigar as pessoas a renovarem o registro.
Ainda segundo o delegado, a partir de janeiro de 2025, a Polícia Federal vai ser responsável por um sistema único de controle que também vai integrar as armas dos CACs. O prazo para a unificação dos sistemas da PF e do Exército foi definido em um acordo entre os Ministérios da Justiça e da Defesa, após um decreto de julho do ano passado. Hoje, segundo o Exército, existem mais de 1.300.000 armas nas mãos dos CACs. No ano passado, quase 940.000 armas de CACs foram recadastradas, após uma determinação do governo federal. Elas foram adquiridas entre 2019 e 2022, período em que vários decretos do governo Bolsonaro haviam facilitado o acesso às armas. Este especialista ressalta que o controle rigoroso das armas é fundamental para a segurança pública. Manter o controle do acesso à arma de fogo, a rigidez do controle à arma de fogo no Brasil é fundamental para, no médio e longo prazo, a gente conseguir controlar a violência na sociedade como um todo. Atiradores executaram um advogado no centro do Rio de Janeiro. Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado no fim da tarde em frente ao prédio onde fica o escritório de que é sócio, a 100 metros da sede da OAB. Testemunhas ouviram mais de 10 disparos e disseram à polícia que os assassinos chamaram o advogado pelo nome, não roubaram nada e fugiram de carro. A polícia investiga o caso como execução. A OAB vai acompanhar as investigações. Nós voltamos em meio minuto. O Brasil registrou mais de 920.000 casos de dengue este ano. 154.000 foram notificados desde a última sexta-feira. 184 pessoas morreram de dengue desde janeiro. 6 estados e o Distrito Federal já decretaram emergência por causa da dengue. Neste momento em que a saúde pública do Brasil é desafiada mais uma vez por um mosquito, a Fiocruz concluiu que bastam 10 minutos por semana para eliminar os focos do Aedes aegypti dentro de casa. A Érica e a Márcia não deixam água parada no quintal. Se tem festa, tem latas, garrafas, eu sempre lavo, passo uma água, deixo de boca para baixo escorrendo. Mas o pesquisador da Fiocruz, Fabiano Carvalho, achou uma situação perigosa por aqui. Aqui tá ótimo, porque a caixa d'água tá fechada, mas tem que ficar de olho nesse buraquinho, que pode servir de passagem para o mosquito. E aproveitar para cuidar também dos telhados. Também pode surgir um novo criador ali. O ciclo do mosquito é assim. A fêmea pica uma pessoa, se alimenta do sangue para produzir os ovos. Mas em vez de colocar todos no mesmo lugar, ela distribui em torno de 100 ovinhos em reservatórios diferentes. Divide, por exemplo, um pouco em pneus, pratinhos de plantas, tampas de lixo, objetos que acumulam água. Os ovos do Aedes aegypti ficam nesses reservatórios por, em média, 1 ano, esperando chuva, por exemplo, para começar o seu ciclo. Quando ela chega, liberam larvas que precisam da água para viver. E aí viram pupa e depois se transformam no mosquito. É uma estratégia evolutiva que ela desenvolveu para poder ficar na natureza. Que às vezes a gente elimina 1, 2, 3 e tem outro ainda para ela continuar no local. Se a gente acha larva num recipiente, tem que procurar em outros. Ela pode colocar em vários outros lugares. Sim, é um sinal que vários outros reservatórios próximos podem também conter larva. Por isso é importante um pente fino em casa toda semana. Mas se acontecer de eu viajar e ficar 1 semana, 15 dias sem limpar? O prazo que a gente coloca de limite são 7 dias, porque o ciclo de desenvolvimento do mosquito é em torno de 8 dias. Então, quando a gente coloca 7 dias, é porque aí você interrompe o ciclo de desenvolvimento do mosquito e não deixa ele atingir a fase adulta. Para quem tiver mesmo que ficar longe por muito tempo, a dica do pesquisador é se prevenir. Recolher todos os objetos que possam acumular água e se tornar criadouros. Vale também pedir uma ajudinha a um amigo ou parente que possa fazer a vistoria na casa. Se você encontrar larvas na sua casa, a Fiocruz alerta que esse é o melhor jeito para você se livrar delas.
joga a água em qualquer piso quente para ela evaporar. Ou então na terra mesmo, porque aí a água escorre e as larvas acabam morrendo. Depois, com detergente e bucha, esfrega bastante o recipiente antes de jogar fora ou de guardar, para ter certeza de que não sobraram nem larvas nem ovos. Não elimine a água, por exemplo, no tanque, na pia ou em algum ralo, porque essa larva ela pode encontrar alguma água parada ali no sistema, na tubulação e completar o ciclo e o mosquito sair depois. Uma questão séria que eu acho que todo mundo deveria fazer. É uma contribuição para a gente e para os vizinhos, porque não adianta só um fazer, eu dedetizar minha casa, o vizinho não resolve. As enchentes que atingem o Acre obrigaram mais de 11 mil pessoas a sair de casa. Pacientes do único hospital de Jordão, um dos 4 municípios isolados do Acre, foram levados às pressas para um prédio da Secretaria de Assistência Social. O rio Tarauacá transbordou e atingiu a unidade de saúde. Nunca tinha acontecido isso. E por volta das 10 horas da manhã, a gente já recebeu o comunicado para retirar os pacientes. A Prefeitura de Jordão decretou estado de calamidade pública. O aumento do nível da água isolou a única unidade de hemodiálise da região do Alto Acre. Para não interromper o tratamento, pacientes tiveram que atravessar de canoa de Brasileia para a vizinha Epitassolândia. Em Chapuri, a água chegou à casa do líder seringueiro Chico Mendes, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Peças do acervo da casa foram retiradas do local. Mais de 20 comunidades indígenas sofrem com os alagamentos. O governo do Acre decretou situação de emergência nos 17 municípios atingidos pela cheia. Hoje voltou a chover forte no estado e a previsão é que a chuva continue a cair nos próximos dias. Aqui na capital, o rio Acre ultrapassou o limite de transbordamento, que é de 14 metros, e chegou a 16 metros. 37 bairros foram atingidos. Mais de 600 pessoas estão desabrigadas e pelo menos 200 desalojadas. Nesse momento, nós estamos numa transição entre uma média e uma grande enchente. Nós temos famílias atingidas, nós estamos acima de 13 mil famílias atingidas, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã? Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e para você. Nesse momento, as nuvens ainda estão carregadas em muitas regiões, onde a gente vê essas imagens coloridas. Parte do Acre, do Amazonas, sul do Pará, de Mato Grosso, centro-oeste da região sul, também do Rio Grande do Norte até o Maranhão. Aliás, este é o estado que tende a registrar a maior quantidade de chuva nos próximos dias. Das 17 estações do Instituto Nacional de Meteorologia, em 6, fevereiro já está mais chuvoso do que o normal, inclusive em São Luís. Do dia 1º até hoje, já choveu 327 milímetros e a média do mês é de 308. Até quinta-feira pode chover outros 130 milímetros, quase a metade disso somente amanhã. Há risco de alagamento, transbordamento de rio e deslizamento. Os meteorologistas preveem muita chuva também em João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina. E além dessas capitais, há possibilidade de tempestades no Amapá, no norte do Pará e do Amazonas e no sul de Roraima. Também no sul do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde a chuva intensa deve se concentrar na metade norte do estado. Ela inclui Porto Alegre e Santa Maria, com 50 milímetros cada. É muita chuva para um único dia. Em Santa Catarina, Araquari é a cidade com a maior probabilidade de deslizamento, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Florianópolis também pode ter fortes pancadas de chuva. No sul, as instabilidades se intensificam por causa de uma área de baixa pressão atmosférica. Ela faz a umidade do ar subir para a atmosfera juntamente com o ar quente. E nessa subida, as nuvens de tempestade se formam. Isso explica também a chuva na região norte, calor e excesso de umidade. Manaus e Belém são as capitais com previsão de mais chuva amanhã.
Nas outras partes em verde, nesse mapa, no geral, é chuva mais rápida. Sol o dia todo do oeste da Bahia ao leste de Mato Grosso e até o Espírito Santo. Vitória, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília são as únicas capitais ensolaradas durante a terça-feira. Cuiabá, Campo Grande, São Paulo e Rio de Janeiro vão ter sol e calor também. Mas não dá para descartar as pancadas de chuva de verão. Para você, até amanhã. Bonner, Ana Luísa. Obrigada, Eliana. Boa noite. E a seguir, garimpeiros expulsos da terra Yanomami. Garimpeiros expulsos da terra indígena Yanomami estão atuando num parque nacional na divisa do Amapá com o Pará. O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque foi criado por decreto presidencial em 2002. É o maior parque de floresta tropical do mundo e nos últimos anos enfrenta o avanço dos garimpos ilegais. Um monitoramento de satélites aponta que o desmatamento dentro do parque cresceu de forma expressiva em apenas um ano. Saiu de 30 hectares para 122 hectares. No entorno do parque existe o garimpo do Lourenço, com mais de um século de atividade. Em 2021, a Agência Nacional de Mineração permitiu que o garimpo do Lourenço funcionasse por 2 anos. Antes do fim do prazo, em setembro do ano passado, a cooperativa de garimpeiros solicitou uma nova autorização para continuar explorando na área. Essa animação do Instituto IEPE, a partir de imagem de satélite, mostra como os garimpos ilegais nos últimos 4 anos avançaram para dentro da unidade de conservação e não pararam mais. E colocaram em risco 3 dos maiores rios do Amapá: o Araguari, o Oiapoque e Jari. A Polícia Federal afirma que garimpeiros da terra indígena Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e Roraima, estão migrando à Venezuela, à Colômbia, o Peru, a Guiana Francesa e para o Parque do Tumucumaque. Desde janeiro do ano passado, as operações do governo federal expulsaram ao menos 20 mil garimpeiros das terras Yanomami. O Amapá e outras regiões históricas de garimpo na Amazônia, como a Bacia do Tapajós, a terra indígena Munduruku, a terra indígena Caiapó, acabam sendo lugares atrativos para os garimpeiros que estão saindo da terra indígena Yanomami em Roraima. A organização não governamental Greenpeace Brasil afirma que é necessário aumentar a fiscalização para combater não somente os problemas ambientais, mas também os sociais que o garimpo provoca na região. Não dá para a gente conviver mais com esse modelo de exploração que gera pobreza, gera desigualdade e gera concentração de renda. O ICMBio declarou que tem intensificado as ações contra o garimpo ilegal no interior do parque. E que no ano passado, em 2 operações na unidade, aplicou R$ 960 mil em multas. Apreendeu mercúrio e ouro e destruiu equipamentos dos garimpeiros. A cooperativa de mineração dos garimpeiros do Lourenço declarou que respeita as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração e que seus cooperados não atuam no parque. O governo brasileiro lançou hoje um programa com o objetivo de atrair financiamento estrangeiro para projetos de economia verde. O anúncio foi feito durante um evento que antecede a reunião de ministros de finanças do G20. O Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas reúne organizações não governamentais dedicadas ao desenvolvimento sustentável e especialistas em sustentabilidade, mas também investidores e representantes de governos de países ricos que possam financiar uma economia verde, livre da emissão de gases do efeito estufa. Como anfitrião do encontro do G20, o Brasil disse que vai priorizar nas discussões medidas concretas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas e anunciou um programa para atrair mais investidores estrangeiros. O Ministério da Fazenda e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, lançaram uma linha de crédito com proteção contra riscos cambiais a empresas brasileiras que buscarem empréstimos em dólar para projetos de transição ecológica, como a instalação em larga escala de painéis solares, por exemplo. Vai funcionar como um seguro que cobre as perdas do investidor em caso de forte desvalorização do real. Nós precisamos incrementar a taxa de investimento do país e o capital privado tem um papel essencial nisso.
E o capital privado doméstico não vai dar conta de fazer isso sozinho. Nós precisamos também aí do apoio do capital externo. O Banco Central vai intermediar a relação entre os bancos que oferecerem o seguro e as empresas que tomarem o empréstimo. O presidente do BID destacou a importância de programas como esse para viabilizar a transição para uma economia que gere empregos e um futuro mais sustentável. Precisa de muitos recursos. E o que a gente conversou hoje é como fazer isso, como ser seletivo, como ter impacto, como usar os instrumentos que a gente tem para maximizar os recursos, tanto dos bancos como dos investidores privados para a América Latina, América do Sul, mas para o clima em geral. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que as economias que poluem mais precisam somar esforços. Se fizermos a correta integração entre esforço do setor público e esforço do setor privado, a gente pode fazer a diferença em uma agenda que é estratégica para a preservação do equilíbrio do planeta e, consequentemente, a manutenção da vida. Além das mudanças climáticas, o Brasil colocou o combate à pobreza e à desigualdade como pontos centrais das reuniões do G20. Na mesma mesa, os representantes das finanças dos 19 países mais ricos do mundo, de 2 grupos regionais, a União Africana e a União Europeia, além de organizações internacionais e países convidados. O encontro começou hoje em São Paulo para traçar estratégias e ações que serão tomadas em conjunto na economia mundial. O cenário escolhido foi o pavilhão da Bienal, no meio do Parque do Ibirapuera. Juntos, os países do G20 representam cerca de 85% de toda a economia do planeta e 2/3 da população mundial. Hoje e amanhã, os principais assessores fazem as primeiras reuniões para avaliar documentos produzidos por grupos de trabalho criados numa reunião anterior, em dezembro. Na quarta e na quinta-feira, os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais assumem as discussões. O ministro Fernando Haddad foi diagnosticado ontem com Covid e deve participar das reuniões por videoconferência. Os debates em São Paulo recebem o nome de Trilha de Finanças e fazem parte do extenso calendário de eventos relacionados ao G20. Todos eles antecedem o principal encontro da agenda deste ano, o de chefes de Estado, em novembro, no Rio de Janeiro. O governo brasileiro ocupa pela primeira vez a presidência do G20, que é rotativa, e por isso pôde definir os pontos prioritários para o debate. O governo brasileiro quer colocar o combate à desigualdade no centro das estratégias financeiras mundiais. Entre os temas definidos para a trilha de finanças do G20 estão os efeitos da desigualdade, o crescimento sustentável com geração de emprego, controle de inflação e estabilidade financeira, a tributação da riqueza como forma de financiar o combate à pobreza e melhores práticas para lidar com a dívida global crescente. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, coordena a trilha de finanças. Ela ressalta as oportunidades que o Brasil pode ter com a presidência do G20. Isso nos dá uma oportunidade única de propor a nossa agenda, não é? Uma agenda brasileira, mas que também é uma agenda dos países em desenvolvimento e mais além, é uma agenda universal. Nós estamos tentando, através do diálogo e do consenso, buscar soluções, buscar o apoio do país e o compromisso dos países, as soluções que possam vir ao encontro das aspirações. A seguir, o ministro André Mendonça autoriza empresas a renegociar os acordos de delação fechados com a Lava Jato. A Suécia, que tem tradição de neutralidade, recebe autorização para ingressar na OTAN. O presidente da Rússia assinou hoje um decreto que inclui regiões invadidas da Ucrânia como parte do território russo. O decreto presidencial considera Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson como parte do Distrito Militar Sul da Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia completou 2 anos. O parlamento da Hungria aprovou hoje a entrada da Suécia na OTAN. Era o passo que faltava para o país se tornar o 32º integrante da Aliança Militar do Ocidente. O convite formal vai ser feito pelo governo americano. A Suécia
historicamente é um país neutro, mas depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, decidiu pedir adesão à aliança em maio de 2022. O secretário-geral das Nações Unidas demonstrou preocupação com as consequências de uma possível operação de Israel por terra na cidade de Rafah, em Gaza. Diante do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Antônio Guterres cobrou uma reforma de outro conselho, o de Segurança, que fica em Nova York. O secretário-geral da ONU afirmou que o órgão é frequentemente incapaz de agir nas questões mais significativas do nosso tempo. A falta de unidade diante da invasão da Rússia à Ucrânia e das operações militares de Israel em Gaza, depois dos horríveis ataques terroristas perpetrados pelo Hamas no dia 7 de outubro, minou gravemente, talvez fatalmente, a sua autoridade, disse Guterres. Ele também mostrou preocupação com as consequências de uma operação israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Uma ofensiva total sobre a cidade seria não apenas aterrorizante para mais de 1 milhão de civis palestinos abrigados ali, como colocaria o último prego no caixão dos nossos programas de ajuda, afirmou. Hoje, quem representou o Brasil na abertura desta sessão aqui em Genebra foi o ministro dos Direitos Humanos. Em discurso, Silvio Almeida disse que não poderia deixar de registrar a profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva. Depois, num evento paralelo sobre a situação nos territórios palestinos ocupados, Silvio Almeida afirmou que uma investigação é imprescindível. Podemos estar testemunhando o crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tendo em vista as evidências de deslocamento forçado e limpeza étnica. Enquanto isso, na Cisjordânia, o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh anunciou sua renúncia. A autoridade palestina governa o território, mas perdeu o poder em Gaza para o Hamas em 2007. Pela primeira vez desde o começo da guerra contra o Hamas, aviões israelenses bombardearam alvos do Hezbollah, no leste do Líbano, em resposta à derrubada de um drone de Israel. O Hezbollah reagiu com dezenas de ataques de foguetes contra o norte israelense. O presidente americano Joe Biden afirmou hoje esperar que até a próxima segunda-feira se chegue a um acordo de trégua na faixa de Gaza. Representantes dos Estados Unidos, do Catar e do Egito atuam desde a semana passada em reuniões em Paris para mediar um acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O plano prevê um cessar-fogo de 6 semanas, uma troca de reféns em poder do Hamas por prisioneiros palestinos detidos em Israel e a entrada de comboios de ajuda humanitária em Gaza. A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a julgar 2 ações que pretendem impedir redes sociais de bloquear usuários e retirar do ar publicações de discursos de ódio. As ações são de 2 estados comandados por governadores conservadores do Partido Republicano. O Texas e a Flórida argumentam que não pode haver qualquer tipo de mediação na internet. Já as empresas de tecnologia afirmam que, se não puderem remover conteúdos, as redes sociais seriam inundadas por discursos de ódio e que a proibição inviabilizaria os negócios porque dificultaria o direcionamento de postagens como de publicidade. O julgamento deve se prolongar até junho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu prazo de 60 dias para que 11 empresas possam revisar acordos de leniência fechados com a Operação Lava Jato. A decisão foi tomada durante uma audiência de conciliação.
Os acordos de leniência são uma espécie de delação premiada das empresas, que revelam o que sabem sobre uma investigação em troca de punições menores. 11 grandes empreiteiras fecharam acordo com a Lava Jato e aceitaram devolver aos cofres públicos mais de 8 bilhões de reais, depois que executivos confessaram a formação de cartel em contratos da Petrobras e o desvio de dinheiro público. No ano passado, os partidos PSOL, PCdoB e Solidariedade pediram ao Supremo que suspendesse indenizações e multas em todos os acordos da Lava Jato celebrados antes de 6 de agosto de 2020, data em que a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça assinaram um termo de cooperação técnica. Um entendimento que estabeleceu que a AGU e a CGU são as responsáveis pela condução e celebração dos acordos de leniência. Na ação, os partidos criticam os acordos da Lava Jato porque, segundo eles, foram fechados antes dessa data e tiveram o Ministério Público Federal como o principal responsável. Os partidos pedem que os acordos sejam repactuados com a participação dos órgãos de controle, como a CGU. O ministro André Mendonça deu às empresas e órgãos de controle 60 dias para a renegociação dos acordos que serão supervisionados pela Procuradoria-Geral da República. Nesse período, na prática, os pagamentos das multas ficarão suspensos. Na audiência, o ministro afirmou que a conciliação proposta não servirá para um revisionismo histórico, e sim para assegurar uma negociação com base nos princípios da boa-fé, da mútua colaboração, da confidencialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão de Mendonça vale para todas as empresas, inclusive para a Nova Honor, antiga Odebrecht e a JF, que no fim do ano passado já tiveram as multas suspensas por decisão do ministro Dias Toffoli. No caso dessas duas empresas, a Procuradoria-Geral da República já tinha recorrido. Amanhã, a segunda turma do Supremo deve julgar a decisão de Toffoli, que anulou o uso das provas do acordo de leniência da Nova Honor. A seguir, a experiência inédita que atletas amadores do mundo todo vão poder viver uma experiência única nos Jogos Olímpicos de Paris. Correr diante de um cenário inspirador. Rotina no Rio de Janeiro, que vai se repetir em outra cidade onde sobram cartões postais. Eu vou correr em Paris, vou fazer uma maratona em Paris. A Paula faz parte de um grupo de privilegiados, atletas amadores selecionados para participar de algo inédito na história olímpica: correr uma maratona e utilizando exatamente o mesmo percurso da mais tradicional prova dos Jogos. Emoção para ser compartilhada. E somos mais de 40 mil pessoas, então isso é uma responsa muito grande, né? Os grupos vão se dividir entre os que correm 10 quilômetros e aqueles que vão encarar os 42 quilômetros, 195 metros da maratona. Então a gente passou por uma seletiva, a gente tinha que ter a disciplina de cumprir os desafios e também um pouco de sorte de estar no meio e ser sorteado. Desde 2019, as vagas vêm sendo preenchidas por quem aderiu ao projeto Maratona para Todos, cumprindo treinos propostos por meio de um aplicativo ou do site oficial do programa. Um sorteio, então, contemplou corredores de 110 países diferentes, dos 16 aos 95 anos, igualmente divididos entre homens e mulheres, reunindo milhares de histórias e marcas impressionantes. Na verdade, eu queria fazer uma maratona, né? Mas eu não sabia que eu ia gostar tanto. E estou aqui querendo concluir a 100ª. Os custos é que correm por conta própria. A organização não vai oferecer passagem e hospedagem para os participantes. E no dia da prova eles terão 6 horas para concluir o trajeto, que os profissionais fazem em pouco mais de 2 horas. Não vai ter competição. A gente vai marcar tempo, mas não vai ser divulgado o tempo de ninguém. Não vai ter primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar e tal. Então a gente vai ter o tempo da gente. A maratona dos atletas de elite, valendo medalhas, segue o padrão das edições anteriores. 80 homens e 80 mulheres em dias e horários diferentes. Hoje eu posso dizer, eu sou um atleta olímpico amador, mas sou um atleta olímpico. Orgulho que não dá para esconder. Até agora não tinha falado para quase ninguém. Agora eu lamento informar que muita gente vai ficar sabendo.
Meu segredo acabou. Segredo compartilhado só no Jornal Nacional. Que dia é hoje? 26 de fevereiro. Então faltam 151 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando pra te avisar que hoje tem Girona e Rayo Vallecano pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas notícias da equipe do Girona e também as últimas informações da equipe do Rayo Vallecano. O Girona, que não vence há 3 partidas e perdeu a vice-liderança, joga hoje em casa e vem em busca da vitória para poder retomar a vice-liderança e sonhar com o título. Já o Rayo Vallecano, que não vence há 7 partidas e vem se aproximando da zona de rebaixamento, joga hoje fora de casa e é muito importante arrancar os 3 pontos. Então, se você é torcedor do Girona ou torcedor do Rayo Vallecano, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comente embaixo o seu palpite, porque o Girona vai receber o Rayo Vallecano nesta segunda-feira, no Estádio Municipal de Montilivi, às 5 horas da tarde no horário de Brasília. A partida vai ser válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Girona, sem vencer há 3 jogos e vindo de derrota para Real Madrid e Atlético de Bilbao, o sonho do título espanhol para o Girona se tornou um pesadelo. É de líder para 3º lugar, com 56 pontos. O Girona tem que vencer para manter vivo o sonho do título histórico. Já pelo Rayo Vallecano, o Rayo Vallecano por sua vez tem como principal objetivo se manter longe da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o time da região de Madrid arrancou um empate com o líder Real Madrid na última rodada por 1-1. Ao todo, a série negativa aumentou para 7 jogos sem vencer. Rayo Vallecano iniciou a rodada na 14ª posição e tem 7 pontos em relação à zona de rebaixamento. O Girona deve entrar em campo hoje com Gazzaniga, Ian Couto, Pump, Eric Garcia, Miguel Gutierrez, Alex Garcia e Herrera, Ivan Martin, Savinho, Tsgankov e Dovbyk. Já o Rayo Vallecano deve ir a campo com Dimitrievs, Baliliu, Aridan, Lejoen, Espino, Valentim, De Frutos, Unai Lopes, De Thomas, Álvaro Garcia e Trejo. O histórico dos últimos 5 jogos entre as equipes. O Rayo venceu apenas uma vez, além de 2 empates seguidos pelo mesmo placar de 2-2. As 2 últimas partidas registraram dupla vitória do Girona. A última foi uma vitória em casa pelo placar de 3-1. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.